Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É normal as pessoas celebrarem aqueles que estão no topo, aqueles que estão em primeiro lugar. No campeonato de futebol, por exemplo, normalmente o primeiro lugar é comemorado. Agora, você sabia que também isso vale para a vida espiritual? Nós celebramos aquele que consideramos acima de todas as coisas no nosso coração. E nós vemos isso no texto da nossa devocional de hoje, que se encontra no Salmo de número 113, e veremos hoje os versículos 4 e 5, que dizem assim: O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Meus irmãos, o Salmo 113, ele apresenta uma convocação para o louvor. Nas devocionais anteriores, nós vimos quem deve louvar, são os servos do Senhor, e a quem devemos louvar, ao Senhor. Nós vimos também quando nós devemos louvar, sempre, e onde nós devemos louvar, em todo lugar. Então, se por um lado nós carregamos o dever de louvar a Deus, por outro lado nós somos motivados, somos movidos ao louvor, porque nós conhecemos quem Deus é. O salmista, então, ele não apenas nos convoca a louvar, mas ele também nos mostra a razão pela qual devemos fazer isso. E hoje nós veremos a primeira razão para louvar a Deus indicada no Salmo 113. Nós devemos louvar a Deus porque Deus é um Senhor transcendente. O versículo diz assim, os dois versículos: O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Meus irmãos, o salmista ele nos mostra a grandeza do Senhor. Afirma que ele está exaltado acima de todas as nações. O seu poder é maior do que qualquer nação. Deus controla soberanamente cada uma das nações da terra. Agora, existem e existiram muitas nações poderosas neste mundo e muitas delas orgulhosamente pensaram de si mesmas a respeito de terem conquistado um poder e uma grandeza e acabam se achando mais especiais do que as outras nações. No entanto, o salmista diz que Deus está acima de todas essas nações, mesmo as grandes e poderosas. Então, ser exaltado acima das nações naquele contexto significava que o Senhor estava acima dos deuses das outras nações. Havia o entendimento naquela época que os deuses eram territoriais e que cada nação tinha o seu próprio Deus. Então, quando uma nação vencia a outra, isso significava que o seu Deus havia prevalecido, vencido, derrotado o outro Deus. Então, afirmar que o Senhor está acima e é exaltado sobre todas as nações também significa que ele está acima de todos os deuses das outras nações. Ele é o verdadeiro Deus. Não existe outro igual a ele. Meus irmãos, neste mundo existem muitos falsos deuses que são louvados pelas pessoas. Deuses de outras religiões, mas também outros falsos deuses como o dinheiro, o prazer, o poder, o sucesso. No entanto, Deus está exaltado acima de cada um deles e por isso ele merece o nosso louvor. Agora, o texto também afirma que a glória de Deus está acima dos céus. Os céus compreendiam um lugar onde as estrelas, a lua e o sol ficavam. E também compreendiam a esfera onde Deus e os seres celestiais ficavam também. Então, desse modo, os céus representavam algo muito glorioso. Mas ainda assim, o salmista afirma que a glória de Deus está acima de tudo isso.
o resplendor, a dignidade, a honra do nosso Deus estão acima dessas coisas. Então pense um pouquinho na grandeza e no resplendor do nosso sol. Nós somos seres humanos, não somos nada comparados à grandeza do sol. E olha que ele é uma estrela de quinta grandeza. Meus irmãos, Deus ainda é mais glorioso do que o sol e por isso nós devemos louvá-lo. E o texto também nos mostra que o Senhor reina nas alturas. Ele é rei, tudo está debaixo da sua autoridade. O seu poder está acima de tudo o que existe nesse mundo. Não existe nada que escape da sua autoridade soberana. Então, meus irmãos, nós podemos louvar a Deus porque a nossa vida ela não está livremente sujeita à ação de outros poderes que existem nesse mundo. Nós não estamos à mercê desses outros poderes porque o nosso Senhor está acima de todos eles. Então, meus irmãos, esse texto bíblico que acabamos de ver, ele nos ensina que nós devemos louvar a Deus, porque Deus é transcendente, ele está acima de todas as coisas. Ainda que Deus de fato esteja acima de todas as coisas, na prática, o que está acima de todas as coisas no seu coração? Uma outra pergunta: se Deus está acima de todas as coisas no seu coração, de que forma você tem demonstrado isso na prática através de louvor e de uma vida de exaltação a Deus? Meus irmãos, que sejamos motivados a louvar o nosso Deus com a nossa boca, com a nossa vida, porque conhecemos a grandeza e a majestade do nosso Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima.